Olá, futuros policiais militares, aqui é o professor Anderson, né, dando continuidade à nossa preparação aí para o concurso da PMPR 2020, tá? Nós estamos trabalhando a parte aí da legislação, Constituição, o papel da polícia militar, das polícias nesse contexto, né, democrático, tá? A partir de 1988. Na última aula eu falei para vocês a respeito da ordem pública, falei de segurança pública, falei que alguns aspectos são essenciais para a manutenção da convivência, né, que é essencial para a ordem pública, a boa convivência, uma boa convivência social. E essa ordem tem como um dos aspectos importantes e indispensáveis a segurança pública. E é aqui que está o papel da polícia, né? A manutenção da segurança, tá? Da segurança pública. Falei também de como aparece isso na Constituição, né? Aparece ali como um direito de todos, é lógico, aparece como um dever do Estado, né? Mas aparece também como uma responsabilidade que deve ser compartilhada. Tá? Compartilhado. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso hoje. Tá? Aqui, né, o título dessa aulinha, Democracia e o papel das instituições de segurança pública, as forças policiais e a cidadania. Então, as forças policiais num contexto, né, de cidadania. Vamos ver como funciona isso. Então, a polícia deve reconhecer o cidadão como um sujeito de direitos. Isso aqui é essencial. Então, todos têm direitos, todos os direitos do cidadão devem ser respeitados. Então, a atitude mais correta é já antever a pessoa como um cidadão e não como um meliante ou como um possível meliante, tá? Então, a polícia deve reconhecer o cidadão como sujeito de direitos, que ele tem seus direitos, reconhecer esses direitos. O cidadão tem o deveres para com a segurança pública. Isso aqui a gente vai abordar daqui a pouquinho também. Todos temos que estar envolvidos. Lembra da parte da responsabilidade de todos? Então tem que estar envolvido, participando, cooperando para que a segurança da sua comunidade, por exemplo, seja mantida, que a polícia consiga trabalhar, né? Fazer parceria, cooperar com a polícia, né? A gente vai abordar melhor isso daqui a pouco. O policial também é um cidadão e precisa ter seus direitos assegurados. Então, para que o policial militar consiga atender o primeiro critério, que é a polícia deve reconhecer o cidadão como sujeito de direitos, ele também tem que ter os seus direitos preservados, ele também tem que ter seus direitos respeitados, né? E isso é também uma coisinha que a gente vai debater um pouquinho mais daqui a pouco, né? Vamos para o próximo slide. Ó, a democracia e o papel das instituições de segurança pública, a polícia e o cidadão. Então, tem a ver com o primeiro tópico ali, a polícia, o indivíduo deve ser visto como um cidadão, né, que tem direitos, o reconhecimento dos direitos desse cidadão. Então, as forças policiais do Brasil devem ser instrumento a serviço do cidadão. Isso está lá, inclusive, é muito claro, né, no site ali do Ministério da Justiça, né, o papel da polícia como resguardar esses direitos, essa cidadania. Então, super importante isso daí. Devem ser respeitados os seus direitos fundamentais. A força como meio excepcional e proporcional. Então, a ação da polícia, ela deve ser condizente com a necessidade, né, com a necessidade daquele momento, com o que está acontecendo. Se é uma atuação extremada, isso vai respingar na legitimidade da atuação da polícia naquele caso, tá? Então, a legitimidade, o apoio, inclusive, da comunidade, da sociedade, vai muito de atuar dentro desses rigores da legalidade, dentro da lei, tá? A força, buscar a integração comunitária. Então, a polícia, ela tem um papel importante, né, buscar se integrar com o cidadão. Afinal de contas, ele é um cidadão, né, ele está defendendo uma determinada comunidade, né, e ele tem que se reconhecer ali como igual àqueles que ele está defendendo, né, com os mesmos direitos. Então, ele tem essa integração, vai de tanto
por exemplo, de denúncia, né? 181, por exemplo, também vai da participação ali num plano elaborado pela polícia, né? Pelos órgãos de segurança, para diminuir a criminalidade, sei lá, para diminuir o número de assaltos naquela linha de ônibus, né? Então é uma reunião, uma parceria entre várias partes, isso é importante, e aí que está a integração com a comunidade. Profissionalismo e neutralidade política. Então, a atuação da polícia deve ser isenta do policial, isenta das suas preferências políticas, né? Às vezes, não, nós estamos passando por uma fase diferente, né? No mundo, né? E a polícia está atuando ali, tentando evitar as aglomerações, por exemplo, tá? Então, aglomerações independente do posicionamento político, né? Então, isso é de suma importância, né? O policial, como defensor daquela sociedade, ele tem que estar acima das preferências políticas, pelo menos, né? Sem dúvida, quando ele está fardado. Quando ele não estiver fardado, ele pode se expor, né? Todo o seu pensamento, seu posicionamento. Agora, quando está fardado, ele tem que ter alguns cuidados a respeito desse posicionamento, né? Ele tem que buscar neutralidade, beleza? Conhecimento de práticas e comportamentos sociais, que é bem importante, essa parte de conhecimento de práticas e comportamentos sociais, porque a polícia atualmente ela vem atuando muito em outros campos, diferente do combate ao crime, né? Por exemplo, atuação da polícia em brigas de vizinhos, em discussões por causa do som alto, em discussões em família, né? A polícia tem que ter uma atuação diferente, né? Não sei se vocês já viram, em algum momento, quando a polícia vai atender aquele caso que a pessoa reclama por causa do som alto, né? Se você vê a atuação da polícia, ele tem que chegar de um jeito, não pode chegar apavorando, né? Dando bicuda em todo mundo lá de dentro da festa. Não, ele vai ter que buscar uma conciliação entre o vizinho, entre o barulhento, o vizinho que quer dormir, né? Então tem toda uma atuação, e essa atuação ele tem que estar preparado para atuar, ele tem que ter uma preparação para atuar nessas divergências entre as pessoas de uma comunidade, né? Não são, a maioria esmagadora das vezes, nenhum deles é criminoso. Então, tá ali nervoso por causa de uma situação, não quer dormir, o outro tá nervoso por causa disso, ou por causa de uma partida ali do que o vizinho, por causa da partida de futebol, ou por causa de uma fumaça do churrasco do vizinho que está incomodando, sei lá. Mas então o treinamento do policial tem que passar muito por isso também, né? De saber atuar, né, nessas questões sociais, beleza? E não só no combate ao crime, porque a atuação da polícia vem se expandindo depois da Constituição de 88, essa atuação mais em busca da preservação da cidadania, dos direitos, né? Então vamos lá, vamos continuar. Sensibilidade diante da aplicação da lei, né? Sensibilidade diante da aplicação da lei do que pode ser resolvido ali sem que, né, levar para frente, sem prender as pessoas. Dá para resolver ali, se não é um caso de crime, uma coisa, claro, todo mundo sabe, uma questão diferente, sei lá, assassinato, roubo, sei lá, coisas assim, uma violência doméstica, uma violência do vizinho. Se não chegou a esse ponto, dá para resolver ali, ele tem que ter sensibilidade para tentar resolver isso sem ter que aplicar a lei mais rigorosa para resolver a situação, tá? Alcançar fins justos sem o uso de meios coercitivos, de coerção, que tem a ver com coerção, que tem a ver com uma ação mais contundente, mais violenta, né? Isso tem a ver com o que a gente já falou ali logo acima. Cada ação requer a força para aquele tipo de ação, né? Se estão lá num tumulto, uma briga de gangues, é claro que a polícia vai ter que chegar chegando, né? Não vai chegar, ô cidadão, por favor, aí você que está querendo jogar uma cadeira no coleguinha aqui, não é assim? Não, aí já passou daquela fase da conversa, né? Já passou da fase da conversa, né? Então tem que ter a atitude conforme a ação. E como eu já tinha falado lá em cima, seguindo
essas sugestões, né, e seguindo o rigor da lei, atuando dentro da legalidade, essa ação da polícia vai ganhar mais legitimidade, vai ganhar apoio, né, da população. Tá? A gente sabe que a polícia é malhada a todo tempo, está cobrada a todo tempo, né, mas seguindo isso daqui, as dores de cabeça vão ser bem menores. Tá? Mudando o slide, né? A gente pode falar um pouquinho agora da parte da comunidade e a polícia. Falar um pouquinho mais dessa parte, como atua a polícia dentro da comunidade, de que maneira deve atuar, né? Então, o cidadão também tem que participar da formulação e execução dos programas e projetos em segurança pública. Já havíamos falado disso, né? Vai ter que estar envolvido, engajado nesses projetos, e cabe ao policial buscar engajar essa comunidade. A comunidade tem que confiar na força policial para que essa parceria dê certo, né? Então o cidadão, ele tem que participar, ele deve participar, porque a segurança, como nós já falamos na aula anterior, ela é uma responsabilidade de todos. Está aqui o cidadão e a comunidade também. O papel da polícia: mobilização social, engajamento dos cidadãos na prevenção de crimes e da violência. Então, o papel do policial é esse, então, de tentar fazer o meio de campo, tentar ali articular com a comunidade, tentar se aproximar da comunidade, né? Mobilizar as pessoas. Pessoal, olha aqui, a polícia está distribuindo aqui um panfleto de como que você pode evitar que seu celular seja roubado quando você estiver andando na rua. Preste atenção nisso, não fique mexendo no celular na rua. Vocês já receberam uma cartilhinha, assim, umas sugestões? Vem muitas vezes lembrando a polícia, e a comunidade também está envolvida. Daí um cara lá da comunidade da polícia não tem xerox para sair distribuindo cópia para todo mundo. Daí alguém da gráfica lá fala: opa, eu posso ajudar, né? Eu vou me envolver, eu faço isso, quem ajuda com aquilo, eu ajudo a distribuir, eu ajudo não sei o que, né? Eu vou pendurar lá no meu comércio. Então, essa mobilização, e a polícia tem que estar junto, tem que descer, né, da viatura, ir lá conversar com o comerciante, conversar com o pai na porta da escola, ver, né? Tem que ter esse papel de polícia comunitária, tá? Engajando então o cidadão nessa prevenção aos crimes. A polícia também deve mediar a participação dos outros órgãos públicos e as entidades civis. Caraca, eu tenho um monte de amigo policial e os caras chegam assim: policial, eles resolve tudo e dá informação sobre tudo. O cara fala: eu estou com um problema aqui da minha conta de luz, o senhor sabe como que faço, não sei o que. Às vezes tem policial que às vezes se sente incomodado com isso, outros não, né? Porque eu pelo menos aprendi, meu avô era militar, e aprendi na minha família que se você está perdido, está em dúvida, você pergunta para o policial. Vai perguntar para o policial, ele vai te dar a informação correta, eu aprendi desse jeito. Então a maioria das pessoas ainda pensa assim, graças a Deus, pensa: opa, vamos confiar, eu quero, se o policial está falando, então é assim que vai acontecer. E o policial, então, tem aqui, a comunidade está reclamando aqui dos assaltos, mas será que a gente não pode fazer dar um chamado aí para outro órgão público? Está faltando uma iluminação de acordo, está faltando luz aqui, por isso que está acontecendo isso, né? Não é só a presença contínua, não dá para a polícia estar 24 horas no mesmo lugar. Então esse lugar está sem iluminação, né? Ou essa realidade social aqui, né, nesse bairro é precária, né? Tá faltando um monte de coisa. Então essas questões têm que ser resolvidas. E às vezes a comunidade pede para o policial fazer a ponte entre os órgãos públicos, né? Alguns vão achar que não é a função do policial, não é essa, mas às vezes com o envolvimento da comunidade, ele acaba fazendo dessa maneira, fazendo isso ele pode ganhar a confiança da comunidade, tá? Então a comunidade é a polícia. Agora vamos falar um pouquinho daquele aspecto relacionado ao policial enquanto cidadão. Isso é super importante, porque, como eu falei agora há pouco, o policial ele tem que, para entender os direitos do cidadão que ele está abordando, que ele está
ali conversando, ele tem que se reconhecer, ele tem que reconhecer que ele tem direitos e que os seus direitos são respeitados. Esse é o problema. Então vamos falar um pouquinho lá. O policial é um cidadão qualificado, esse daqui é super importante. Ele é um cidadão qualificado, ele representa o Estado. Em muitos lugares, ele é a autoridade, é o único contato com uma autoridade. O pessoal não vai ver o prefeito todo dia, o pessoal não vai ver vereador todo dia, mas ele vê o policial todos os dias. Então, ele é a presença constante do Estado, tá? Ele tem que estar preparado para representar esse Estado, ele tem que estar preparado para levar esse nome do Estado, né? Então, é essa a questão. O policial é um cidadão diferenciado, é um cidadão fardado que representa o Estado, tá? Direitos dos policiais são desrespeitados dentro da própria instituição. Isso aqui é também muito importante falar, né? Porque, como eu falei, para eles reconhecer os direitos do outro, eles têm que perceber que os seus direitos são respeitados também. E aqui que vai muito do treinamento da polícia, né? A maioria das academias já tem abolido esse negócio de ficar humilhando o cara, ficar tomando sangue de galinha, marchar de cara no barro, né? Porque muitos já percebem que isso não leva a nada, leva a humilhar o soldado, leva a ele criar um ranço de querer fazer aquilo. Quando tiver oportunidade, ele vai tomar as mesmas atitudes, né? Então, tudo tem seus limites, né? Todo tipo de treinamento tem seus limites, né? Às vezes o treinamento, ele pensa assim, treina o cara, ele treina o soldado para ele respeitar os direitos, treinar respeitar os direitos, só que ele, policial, não tem seus direitos respeitados. Então ele vai ser treinado, é como você decorar alguma coisa que uma hora você vai esquecer, porque não faz parte da tua vida, não faz parte. E esses direitos respeitados da polícia, eles vão muito do que está aqui embaixo também, ó, da valorização profissional, da valorização enquanto cidadão, valorização em termos de salário, né? O policial vai ficar muito contente se ele perceber que o superior trata ele bem, né? E que reconhece a importância dele, né? E que a sociedade também faz isso, reconhece a importância, né? Quando o cara é já humilhado dentro da academia, dentro do treinamento, ele já vai ficando, vai criando um ranço nele, né? Que pode explodir em determinado momento, tá? Conciliar então a severidade, o rigor da ação policial com a dignidade humana. Aquele momento tem que ser mais severo agora, tem que ter uma ação mais coercitiva, mais violência, e aqui tem que ser algo mais suave, brandando, mais na conversa, tá? Revisão de dogmas, né, e valores existentes na doutrina da polícia, tá? Adaptando a nova missão constitucional. Aos poucos, as academias de polícia estão fazendo isso, estão treinando, né, para essa nova realidade de uma polícia cidadã, tá? E aqui, muito bem, daqueles dogmas, tem que sofrer, outra coisa que é bem complicada em termos de treinamento da polícia, é querer que o cara achar que o rigor, a violência, a ação é o mais importante, né? Sendo que é a técnica que resolve a situação, não é a força, e sim a técnica, né? Sabe aquele negócio, não é força, é jeito. Então, é isso, é a técnica para atuar em diferentes situações, tá? Isso é super importante. Valorizando o salário, porque din-din no bolso deixa todo mundo contente, é uma profissão perigosa, é uma profissão que o cara não sabe se volta para casa, né, no final do dia, então ele tem que ter pelo menos uma compensação salarial, né? Além, é claro, de uma valorização enquanto indivíduo importante para aquela sociedade, tá? Então a forma que a gente pode falar, né, resumindo, é necessário uma formação policial, né, mais voltada para a polícia cidadã, voltada para o reconhecimento da cidadania, tanto do indivíduo a ser abordado, quanto do próprio
soldado, do próprio policial militar, tá? Então é isso, né? Ficamos por aqui, terminamos mais um conteúdo. A conquista da sua quarta está aqui no Aprove e eu mando um abraço para vocês. Até mais!